Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá amigos, hoje a ANN traz os últimos destaques informativos de 2017. Durante 7 dias, o Annual Council, o Concílio Anual, reuniu 450 líderes. O tema do encontro foi Alcance o Mundo, Fidelidade à Sua Palavra. Neste contexto, o presidente mundial da denominação, o pastor Ted Wilson, desafiou os líderes a compartilharem o amor de Cristo com todos. Contudo, ele deu ênfase aos centros urbanos onde mais de 54% da população mundial vive. E os números da secretaria constataram que a igreja tem compartilhado as boas novas de Jesus. No mês de junho, a denominação superou os 20.300.000 fiéis. O setor de estatísticas mostrou que um batismo é realizado a cada 23 segundos. Mas a taxa de abandono de quase 39% também é alta. Entre as causas de apostasia estariam os conflitos na igreja e o senso de não ser notado pela comunidade da fé. No tocante à tesouraria, o constante fortalecimento do dólar nos últimos anos significou 5.700.000 a menos para o orçamento mundial de 2018. ênfase na fidelidade nos dízimos e ofertas é apontado como o melhor caminho. No concílio também foi lançado o site vividfaith.com. Esse site dá oportunidade para as pessoas poderem servir a Igreja Mundial. A não aprovação de um documento para tratar com instituições que não aderem às decisões da Igreja, junto com o site que nós acabamos de mencionar, foram outros destaques do concílio que volta a se reunir neste 2018. E no ano em que a Reforma Protestante completou 5 séculos, a ANN fez um episódio em homenagem ao movimento. A ênfase esteve na paz. Foi a busca por ela que impulsionou Martinho Lutero, o maior expoente da Reforma, a romper com o modelo político e religioso da época. Por mais de 1000 anos, as pessoas foram dominadas por medos e imposições criados pela tradição religiosa. Até a salvação virou artigo de barganha. O movimento que contou com Wycliffe, Huss, Zwinglio e Calvino teve o seu ápice no dia 31 de outubro de 1517. Nesta data, Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, cidade do nordeste da Alemanha. As teses se opunham especialmente à venda de indulgências. Em comum, todos os reformadores lutaram pela liberdade humana e a livre expressão. Todos tinham a Bíblia e o acesso a ela como base de tudo, e a fé e a graça de Jesus como o bem mais precioso. Estes foram os últimos destaques de 2017. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá! Cantar de seu infinito amor.
Muito obrigado, Natasha. É sempre maravilhoso quando nós temos momentos de louvor ao Senhor, quando, como congregação, podemos também cantar todos juntos em louvor ao Senhor. Que Deus seja esta manhã honrado e louvado por tudo aquilo que irá ocorrer também daqui para frente. Cabe-me a mim apresentar-vos, eu sei que a maioria da igreja conhece muito bem, nosso prezado irmão Rui Dias. Irmão Rui Dias é um amigo, em primeiro lugar, servo do Senhor. Seu ministério ele o exerce numa área muito importante da igreja. Portanto, há 9 anos que ele exerce este ministério. Ele é o tesoureiro da União Portuguesa, da nossa União. Por isso, irmão Rui Dias, é um prazer muito grande poder-lhe ter aqui e poder também ouvi-lo partilhando a palavra do Senhor. Desejo-lhe assim que Deus o abençoe muito grandemente neste momento. E que a igreja também possa ser ricamente abençoada pelas palavras e pela mensagem que o nosso irmão nos irá trazer. É com prazer que me encontro novamente no vosso meio, em visita oficial. Trago as saudações cristãs da administração, o presidente pastor António Amorim, secretário executivo pastor António Carvalho, em meu próprio nome como tesoureiro, não esquecendo os departamentais que compõem a parte executiva da União, mas principalmente pelas saudações que os vários irmãos das igrejas que tenho visitado neste quinquênio me autorizam a transmitir-vos a vós esta manhã. No sábado passado estive na igreja de Sangalhos, no próximo sábado estarei na igreja aqui perto, nas Paivas. Como sabem, esta semana é uma semana um pouco especial devido ao encontro da Conferência Geral que está a ocorrer em Lisboa, que vai começar na terça-feira. Mas todas as noites vamos ter pregações de um elemento da Conferência Geral sobre o nosso tema, que é Discípulo 3D. Como sabem, para relembrar um pouco, e antes que me autorizem a juntar as saudações para a Igreja das Paivas, que já lá vamos, ser discípulo 3D envolve 3 áreas importantes, todas elas funcionam automaticamente e ao mesmo tempo. Primeira palavra é descobrir, segunda, desenvolver e terceira, dar aquilo que nós recebemos. E é este dar que é importante, nós somos uma família. E assim, se me autorizarem, levantando a vossa mão direita, ou direita ou esquerda, tanto faz, para transmitir as saudações para as igrejas que irei estar em missão oficial, eu agradeceria e muito obrigado. Juntarei as vossas àquelas que já me autorizaram. Claro que no próximo ano e seguintes, se eu voltar cá, eu escuso já pedir, porque parte do princípio que já estou autorizado. Meus irmãos, nada melhor do que começarmos pelo primeiro verso da Bíblia. Penso que todos sabem, de cor. É um verso que todos nós conhecemos. Normalmente é utilizado para questões ligadas ao criacionismo, mas nós não vamos abordar essa temática. E Moisés, inspirado por Deus, escreve em Gênesis capítulo 1, verso 1,
vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus aqui é claro. Não havia forma, o caos reinava neste pedaço do universo, a Terra não tinha uma forma específica e também verificamos que Deus estava neste lugar. Isto tem várias lições para nós, meus irmãos. Porque quando Deus não está conosco, quando Ele está, ou quando nós estamos noutro lugar que não junto de Deus, vai reinar em nossa vida o caos, vai reinar a não ordem, ou seja, não irá haver ordem na nossa vida, as nossas prioridades serão tortas, serão diferentes daquelas que deveriam de ser, irá reinar trevas no nosso meio. E nós sabemos que somente Deus pode dar ordem ao caos, dar ordem à nossa vida e também somente Deus pode trazer luz para cada um de nós. E nós temos essa certeza pelas palavras que o próprio Jesus apresentou. Quando Ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem é este mundo? Nós fazemos parte desse mundo. Mas o apóstolo João, no seu Evangelho e nos primeiros 5 versos do seu livro de João, e convido a cada um de nós possa ir até estes versos, João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5, e João vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui nesta sala estão pessoas que se batizaram há pouco tempo e outras há muitos anos. Aquelas que já têm uma experiência longa com Cristo, apesar das suas vitórias e das suas derrotas, não importa. Eu pergunto, os nossos gostos são os mesmos de há vários anos atrás? As nossas prioridades são as mesmas? Coisas que nós gostávamos que agora não nos dizem nada. Coisas que nós gostávamos de fazer e agora já não queremos fazer. Porquê? Porque em um momento da nossa vida decidimos aceitar o companheirismo de um ser que foi que nos criou. E a partir daí, tudo aquilo que diz respeito a cada um de nós está nas suas mãos. E é isto que Jesus diz através de João: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas o próprio Jesus, no capítulo 11 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 34 e 35, ele vai apresentar exatamente este conceito. Lucas capítulo 11, versos 34 e 35. E reparem na profundidade destas palavras de Jesus. Lucas capítulo 11, versos 34 e 35. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos
não estiver a luz que vem de Jesus, qual é a luz que iremos transmitir? Se não for de Jesus, automaticamente será de Satanás. É por isso que Jesus diz aqui: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E, meus irmãos, Jesus convida-nos a estar com Ele, a passar tempo com Ele, a fazermos uma vida com Ele. E o grande problema é que Jesus, normalmente, encontra-se do lado de fora. Sabem porquê? Porque a porta do nosso coração só tem fechadura do lado de dentro. É por isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 3, verso 20, aquela situação embaraçosa em que o Ser Todo-Poderoso que nos criou, que tem poder para fazer tudo o que quiser, está de fora a bater à porta, a suplicar entrada no nosso coração. Meus irmãos, há uma experiência que o povo de Israel viveu e que é bom nós recordarmos. O povo de Israel, aliás, neste momento já era Judá, porque o povo de Israel já tinha sido misturado com outros povos. Então o povo de Judá foi conquistado por Nabucodonosor. Tal como Daniel também, como muitos outros jovens e outras pessoas de Judá, foram cativas, levadas em cativeiro para a Babilónia. E então Jeremias, em Judá, vai escrever uma carta para eles. E nós encontramos essa carta no livro de Jeremias, no capítulo 29. Todo este capítulo é dedicado a esta carta que Jeremias vai escrever como palavra de Deus para o povo de Judá que está em Babilónia. Ele diz no verso 1, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilónia. É clara. E em determinada altura, no verso 7, Jeremias vai escrever o seguinte: procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, eu, o Senhor, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, interessante, vós tereis paz. Parece que Deus está a escrever para nós. Esta não é a nossa terra. Esta não é a nossa morada de eleição. Nós somos peregrinos, como a Bíblia diz. E este verso, meus irmãos, é muito útil para nós hoje em dia. Nós, como servos de Deus, adventistas do sétimo dia, não podemos buscar tribulações mais do que aquelas que nós iremos ter. Não devemos antecipar as coisas. Buscai a paz na cidade onde vocês vivem. Orai por ela ao Senhor e na sua paz, na paz da cidade, vós também tereis paz. E se nós lermos os versos antes e depois, aqui Deus aconselha a que o povo de Israel, ou, aliás, o povo de Judá que estava cativeiro, criasse raízes. Porquê? Porque ele vai dizer o seguinte, no verso 9, e aliás, no verso 8 também, os 70 anos que ele dedicou para que o povo de Judá estivesse cativeiro. E ao fim desse tempo, então, aliás, esta profecia está no verso 10, em que diz: assim diz o Senhor, logo que se cumpram para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco o que a minha boca disse, tornando a trazer-vos para
a terra de onde eles foram, onde eles tiveram que sair para o seu exílio. Mas mais importante, meus irmãos, é aquilo que está depois. No verso 11, Deus vai dizer para nós: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E agora reparem que tipos de pensamentos é que Deus tem. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E agora, noutras versões, neste verso, a terminar este verso 11, diz: eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Os seres humanos criados por Deus, Ele colocou dentro de cada um de nós uma necessidade que poderemos sintetizar em uma esperança e um futuro. Porque se o ser humano não tiver esperança, como diz o ditado português, a esperança é a última coisa a morrer. E o futuro para nós, seres humanos, é muito importante porque nos guia, dá-nos a direção para onde nós queremos ir. E Deus diz: eu vou-vos dar essa esperança, eu vou-vos dar este futuro que vocês quereis. E agora no verso 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E o verso 13, penso que não há adventista que não conheça este verso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de que forma? De todo o nosso coração. É isto que Deus pede. Deus não pede grandes execuções, grandes trabalhos de cada um de nós. Aquilo que Deus pede é que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. E não é isto maravilhoso, meus irmãos? Reparem que Deus estabelece novos princípios a cada momento que passa. Não foi somente na criação. Quando naquele verso Deus diz, e Moisés disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também quando Deus chega até nós, cria em nós um novo início. E cada momento que nós passamos com o nosso Deus é um novo início na relação que temos com Ele. Um novo patamar que nós subimos. Uma nova experiência que nós temos com Ele. E para terminarmos, por sei que a hora dirige as vidas, e eu não gosto de falar muito, penso que temos de ser concisos, concretos e dizermos as coisas de uma forma clara para que todos entendam com facilidade. O próprio Jesus, e eu vou mencionar 2 versos para terminarmos a mensagem desta manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Estamos em pleno Sermão do Monte. E Jesus está a apresentar várias formas, várias regras, vários princípios que deverão nortear um filho de Deus nesta vida. E então no verso 25, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto haveis de comer ou quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nós muitas vezes, como filhos de Deus, somos levados a fazer aquilo que Satanás quer que nós façamos. É dirigirmos as nossas atenções para aquilo que é rotineiro, para aquilo que é comum na nossa vida. Então o que é? Comprar alimento, comprar vestes, comprar aqueles bens que, embora sejam necessários para nós, mas são efêmeros. E reparem que ao longo destes versos, a partir do 25 até ao 33,
Jesus vai apresentar qual deverá ser a nossa prioridade. Ele mostra que Deus conhece cada pormenor da nossa vida, cada necessidade. No verso 33, como conclusão desta apresentação que Jesus faz, ele diz: mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não é isto um princípio? Ele diz no capítulo 11, no verso 28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É um princípio. Agora, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas estão para trás que ele mencionou: a alimentação, o vestir, o habitar, o trabalhar e todas as outras coisas que nós podemos aqui incluir. Essas coisas, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, ou seja, se a prioridade nossa é estarmos com Jesus, então tudo o resto nos será acrescentado. Meus irmãos, é com esta mensagem que eu queria despedir-me de vocês. Que nós possamos ter a coragem de buscar primeiro Jesus, independentemente do resto que possa acontecer na nossa vida. Porque sabemos que se nós buscarmos Jesus em primeiro lugar, se colocarmos Jesus como prioridade da nossa vida, tudo o resto que nós necessitamos, a seu devido tempo, Deus fará com que aconteça, com que tenhamos. Oxalá que essa possa ser a nossa experiência de vida. As tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do pontão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas